Olá, meu nome é Maria Alice, eu faço parte do time de implantação da Brunig Sistemas e nesse aulão eu falarei sobre as telas de controle de estoque, ou seja, vou passar pelas telas de inventário, movimento de estoque e análise e reposição de estoque. Lembrando que essa aula ela é gravada, então se você tiver alguma dúvida você pode enviar no chat que será respondido em breve. Vamos lá então, pessoal. Das telas, no caso, que eu estou mencionando, vocês vão localizar elas no menu de estoque, no caso, no menu lateral na esquerda, onde você vai encontrar o movimento de estoque, o inventário e análise de reposição de estoque, entre outras opções, mas nesse vídeo eu vou abordar sobre elas. Aqui na tela de movimento de estoque, para explicar para vocês o contexto dessa tela, será, no caso, todas as movimentações que são realizadas no estoque do seu produto, no caso, vai ser registrado aqui. Então, deu uma saída referente a uma venda, a uma ordem de serviço, o sistema vai registrar esse movimento aqui. Deu uma entrada desse produto, vai ser a mesma coisa. Quero realizar um movimento de estoque, no caso manual, você vai fazer aqui. Então vamos lá, vou mostrar aqui como que funciona, como que registra, como que está essas movimentações nessa base que eu estou utilizando. Na data de hoje, né, vou tirar esse período inicial para mostrar para vocês os movimentos que possuem aqui nessa base. Então, o sistema está mostrando várias entradas que possui de vários produtos. Aqui é referente à nota de entrada. Como eu consigo verificar também em outros filtros no canto da esquerda dessa tela, outros tipos de movimento. Por exemplo, eu quero visualizar aqui movimento de saída. Então, o sistema vai me mostrar também esses movimentos, referente à ordem de serviço, referente a vendas. Mas eu vou deixar, no caso, o tipo entrada, saída e condicional, que seriam todos os tipos de movimento que constam aqui no sistema. Mas você vai conseguir, no caso, encontrar um movimento em específico pelo ID do produto, se você desejar. Por exemplo, eu quero verificar todos os movimentos relacionados a determinado produto, ou pela descrição, ou pela referência, observação, pelo período que você deseja, por exemplo, os movimentos de uma data específica ou de um movimento específico, então você vai conseguir verificar nesse período, pela origem, seja pela venda, ordem de serviço ou outras origens que possui, o ID da origem, ou seja, eu quero verificar um movimento referente a uma venda que eu fiz, então você vai conseguir colocar a informação do ID da venda aqui também. O complemento, se tiver algum complemento nesse produto, nesse movimento, você vai conseguir selecionar nessa opção. Aqui embaixo são alguns botões operacionais que a gente possui, novo para fazer um movimento que eu já vou mostrar para vocês. Editar e excluir se for um movimento manual, lembrando que se for um movimento relacionado a alguma origem não vai ocorrer. Vou colocar aqui a data novamente, sem data inicial para mostrar os movimentos aqui para vocês. Consulta de origem, se ela for relacionada a uma ordem de serviço, a uma venda, a uma entrada que possui uma origem de outra tela, você vai clicar nessa opção que você consegue verificar. Relatório, se você desejar, no caso, gerar um relatório referente a esses movimentos e ainda exportar esses movimentos em XLS do Excel. Então, eu quero fazer uma movimentação manual. Como que eu vou fazer? Você vai clicar em novo e aqui você vai, no caso, colocar as informações que você desejar. É importante lembrar também que nesse movimento o sistema ele vai deixar, no caso, gravado ali a data e hora que você está fazendo esse lançamento do movimento. Tem uma data que você consegue, no caso, alterar para colocar um movimento, por exemplo, de dias antes ou dias depois, porém tem que se atentar para não, no caso, deixar o seu estoque errado, furado. Então é bom deixar sempre essa data de movimento na mesma data que você está lançando esse movimento. Vamos dizer então que eu quero dar saída do estoque de um produto, então eu vou selecionar no tipo saída e vou selecionar o produto que eu desejo. Lembrando também que os movimentos manuais que ocorrem nesse movimento, nessa tela, né, que eu desejo fazer, é mais para corrigir algum produto que está com pouca diferença de estoque. São alguns produtos. Se for caso de movimento em conjunto, movimento em massa de vários produtos, quero ajustar o meu estoque total ou parte dela, é bom utilizar a tela de inventário que eu vou explicar também em breve aqui nesse vídeo. Então vamos lá, vou selecionar o produto que eu quero, no caso, fazer o movimento. Vamos dizer que nesse tanque de combustível aqui, eu quero colocar mais quantidades, porque eu identifiquei ali que tem
mais 2 produtos, além desse único que tem aqui no sistema. Então, eu vou selecionar o tipo entrada. O complemento aqui eu não vou utilizar, mas eu consigo também selecionar. A observação aqui eu vou informar, por exemplo, que é um ajuste de estoque. Vou informar a quantidade, aqui é a quantidade que eu quero, no caso, somar. Ou seja, eu já tenho 1 em estoque, então eu quero mais 2. Então, eu vou informar aqui 2. O sistema ele já vai pegar o valor total, que é pelo valor que já está definido no cadastro, e vou salvar. Feito isso, o sistema ele já salvou, no caso, essa informação. Vou até colocar aqui o movimento da data de hoje para mostrar para vocês. O tipo entrada, coloquei todos os movimentos ali, independente de entrada e saída, para mostrar a respeito desse movimento que eu acabei de fazer. A mesma coisa se eu quero realizar um movimento de saída. Vamos dizer que tem um produto que eu tenho mais quantidades, mas ao verificar ali no meu estoque físico ele não está correto. Então eu vou clicar em novo, eu vou clicar em saída, vou selecionar o produto que eu desejo realizar. Vamos dizer aqui que esse mesmo tanque que eu acabei de fazer, no caso eu vou então utilizar outro produto, essa abraçadeira. Na verdade eu não tenho 97, eu tenho 90. Então eu coloquei que seria o tipo saída, vou colocar aqui um ajuste de estoque também e vou informar que eu quero fazer a retirada de 7 abraçadeiras, no caso, para ele ficar com estoque de 90. Então aqui eu acabei de fazer um movimento de saída, para mostrar para vocês como que fica também esse movimento. Aqui o sistema ele gravou qual é o usuário que está fazendo essa movimentação, qual é o usuário que vai gravar, né? É o que estiver logado no sistema no momento do movimento. Da tela de movimento de estoque seria isso, é uma tela mais informativa para vocês sempre estarem dando uma olhadinha se caso o saldo está errado, verificar o porquê que está errado, verificar o histórico de movimento de determinado produto ou o histórico das movimentações de determinado período. Agora, nós iremos para a próxima tela, que seria a tela de inventário. A tela de inventário, para explicar para vocês também, aqui seria para fazer a contagem de estoque. Então, aqui se vocês desejam realizar uma contagem já de maior quantidade de produto ou até fechar a empresa para fazer a contagem de todo o estoque, você vai utilizar a tela de inventário. Como você pode também fazer uma parte somente da contagem, tá? Mas aqui é principalmente se você vai utilizar, no caso, a contagem de bastante produto, então você vai utilizar essa tela. Vamos lá então. Aqui eu já deixei aberta, né, a tela de inventário. E aqui são os filtros que a gente possui acima. Se você deseja realizar a contagem de determinado produto ou de algum grupo, né, vamos dizer que eu não vou fazer a contagem de todos os produtos, mas é referente a algum grupo específico de produtos, ou subgrupo, ou marca, agrupamento, ou de determinado fornecedor, no caso, realizada uma compra, né, quero fazer a contagem desses produtos, ou pela categoria desses produtos, saldo, se eu desejo realizar, por exemplo, eu quero verificar todos os meus produtos do estoque negativo, então eu vou selecionar essa opção e o sistema ele vai me trazer aqui todos os produtos que estão com estoque negativo, eu consigo fazer a contagem somente deles. Como também eu posso fazer de todos os produtos, então aqui eu informei todos, tanto que ele tá levando um tempinho para carregar todos os produtos. Como também tem outras opções, né, positivo ou positivo, negativo ou zerado, abaixo do mínimo ou acima do máximo. Se eu desejo também realizar a contagem de inventário pelos produtos ativos, até também tem os inativos, destaques. Vamos dizer que você quer fazer, no caso, o seu inventário, porém pela localização, por prateleira. Então você pode utilizar o inventário selecionando a sua localização de estoque. Você pode também, nesse movimento, você pode ordenar, no caso, os produtos pelo ID, ou pela descrição do produto, ou pela localização de estoque, se tiver, pelo grupo ou marca. E também ainda dá para fazer também a contagem pela referência, se você desejar. Se você quer fazer mesmo, por exemplo, fechar a empresa, realizar o inventário de todos os produtos, você consegue fazer isso também deixando o saldo todos e não filtrando nenhuma informação. Vou diminuir um pouquinho essa tela
para a gente conseguir verificar todas as opções operacionais ali embaixo. Aqui você consegue fazer também a contagem de estoque do seu inventário pelo leitor de código de barras. Então você pode utilizar tanto o teclado quanto o leitor. Você sempre vai deixar o cursor aqui no código e ainda, no caso, selecionar como que você está buscando esses produtos. Se será pelo código de barras, se será pela referência ou ID, vai ser de acordo com a sua etiqueta. Se você utiliza o leitor de código de barras. Se você utiliza, no caso, pelo teclado, você pode ir, no caso, pelo ID ou pelo código de barras. Aqui, no caso, nos botões operacionais, para explicar para vocês se vocês realizaram o estoque e querem dar uma pausa, porém sem ajustar para dar continuidade em outro momento, você pode clicar em salvar sem ajustar o estoque. Lembrando que essa opção, ela tem que ser, no caso, algo momentâneo, uma pausa e já logo retornar. Você não é indicado, no caso, iniciar um inventário em um momento, por exemplo, de manhã e vou retornar somente final de tarde. Por quê? Se a empresa ela estiver em funcionamento, o seu estoque já não será mais o mesmo, porque pode ter entrada quanto saída desses produtos. Aqui em ajuste de estoque é quando você já realizou a contagem e agora você gostaria, no caso, de realizar o ajuste mesmo, informar que, olha, finalizei a contagem e essa é a quantidade que vai estar dos meus produtos. Então, eu vou clicar nessa opção. Atualizar listagem acima para carregar, no caso, os produtos. Quando eu seleciono, por exemplo, quero verificar o saldo dos produtos, no caso, ativo. Então, quando eu atualizo, é só para selecionar, atualizar essa listagem. Zerar inventário é quando eu quero zerar todos os produtos. Vamos dizer, esses produtos que estão com um saldo negativo. Eu quero zerar, no caso, que seja a nova contagem. Mesmo que eu faça, no caso, a contagem de inventário a partir daqui, eu clico para zerar, para deixar essa contagem toda zerada. Impressão, aqui eu consigo fazer a impressão da listagem, no caso dessa listagem desses produtos que estão na tela do inventário, como também o relatório de inventário. Em outras opções, se eu desejo exportar também, em Excel, consigo exportar isso, importar por arquivo TXT, que aqui nós conseguimos também realizar o inventário por alguns outros modelos, então por arquivo TXT, memória do leitor, aqui a gente consegue fazer essa importação, ou limpar as quantidades digitadas, vamos dizer que essas quantidades aqui estão erradas, é que eu quero reiniciar, no caso, a contagem de inventário, então eu posso clicar nessa opção, ou reprocessar o último inventário, ou seja, eu realizei um inventário, eu quero que reprocesse esse último que eu realizei, então eu vou clicar nessa opção. Então vamos lá, eu selecionei somente os produtos que estão negativos, no caso, com estoque negativo, e cliquei para zerar inventário, para o sistema entender que eu não quero mais essa contagem negativa e sim zerado. Então eu vou ajustar o estoque, vou clicar em ajustar e vou clicar para sim. Aqui eu vou colocar, no caso, um motivo, ajuste de estoque, ainda posso colocar contagem. Aqui, no caso, é um motivo que fica gravado no sistema para, no caso, se você desejar ver em algum momento o porquê que foi feita essa contagem, você consegue informar. Vou clicar em OK. Se eu quero somente zerar esses produtos que estavam negativos, aqui eu já realizei. Feito. Inventário feito. Os meus produtos negativos já não existem mais, porque eles estão zerados. Porém, se eu quero fazer uma contagem realmente com alguma quantidade, eu vou fazer aqui. Eu vou colocar, no caso, que eu quero verificar somente os produtos que é mercadoria para revenda. Cliquei para atualizar a listagem, ele já tirou alguns produtos, principalmente os que são mão de obra. Então, eu deixei, no caso, os produtos que estão com saldo zerado e a categoria mercadoria para revenda. Aqui eu vou selecionar alguns produtos, né, fazer a contagem deles. Se eu estiver utilizando o leitor de código de barras, eu vou utilizar aqui embaixo, em código, vou deixar o cursor do mouse aqui, seleciono, no caso, qual dessas opções eu quero buscar o produto e vou, no caso, digitando. Por exemplo, aqui eu vou colocar ID, se eu quero utilizar essa opção, vamos dizer que eu estou com um leitor que vai ler o ID 2. Então, aqui o sistema já entendeu que é um BIP, uma contagem. 2 de novo, outro BIP, outra contagem. E assim vai, outra contagem. A cada vez que, no caso, é lançado o ID, o código de barras ou referência desse produto, ele entende que é uma contagem, tanto que ele está atualizando aqui na nova contagem.
Como também eu posso já digitar diretamente a quantidade de produtos que eu tenho no estoque, né? Então, vamos dizer que eu quero informar que esse segundo pneu eu tenho 10 quantidades, a câmara de ar eu tenho 15, esse outro pneu eu tenho 4 e assim vai. Aqui o sistema, ele já está fazendo a contagem, no caso, e quando eu clicar no caso para ajustar o estoque, eu estou informando para o sistema que eu quero que essa quantidade seja nova e o novo estoque desses produtos. Aqui já está ajustando o estoque, ou seja, já está validando esse inventário que eu acabei de fazer. Aproveitando aqui esse momento que o sistema está carregando esse inventário, o sistema está informando ali embaixo um aviso para não utilizar essa tela em 2 computadores ao mesmo tempo. Por quê? Aqui o sistema ele traz esse aviso principalmente para que não ocorra quebra no seu estoque, na sua contagem. Porque vamos dizer que a contagem de inventário está sendo feita por 2 pessoas. Você e mais um colaborador seu em outro computador. Mas vocês pegam o mesmo grupo de produtos ou, por coincidência, o mesmo produto. Um informou que tem 10 quantidades e o outro informou que está zerada. O sistema pode se perder nessa contagem, porque vocês estão contando o mesmo produto. Ou um realizou em um momento e o outro realizou em outra, então vai validar. A última contagem pode ser que esteja errada, então pode dar quebra no seu estoque. Então, prefira sempre utilizar o mesmo computador para fazer a contagem de inventário, ou se você for utilizar 2 computadores, você faça a divisão correta, com muita atenção dos produtos que está fazendo a contagem, para que uma pessoa faça um grupo e outra pessoa faça outra e não coincida nos mesmos produtos. Aqui, fim do processo, então eu vou dar um OK e a contagem daqueles produtos eu já realizei. A contagem de inventário, no caso, o inventário de estoque seria isso. Agora nós vamos para a tela de análise e reposição de estoque, que você vai encontrar aqui no canto esquerdo, em estoque, em análise e reposição de estoque. Essa opção, para contextualizar para você também, o sistema ele vai, no caso, verificar com base em todas as suas movimentações de estoque dos seus produtos, sendo a entrada quanto a saída, e também verificar essa movimentação que esse produto é utilizado. Por exemplo, quanto mais esse produto for utilizado, mais o sistema ele vai verificar a necessidade de você ter um estoque desse produto. Então, você pode selecionar aqui nessa tela, por exemplo, uma sugestão dos próximos, no caso, 30 dias, né? Uma sugestão para esses 30 dias. Quantos que eu preciso, no caso, comprar? Quais são os produtos que eu preciso comprar? Então, o sistema ele vai trazer aqui essa análise para você. Então, para mostrar para vocês, esses são os filtros que nós possuímos, que você consegue filtrar. Se eu não quero trazer de todos os produtos, eu quero trazer de algum produto, de algum grupo específico, de algum subgrupo, você vai selecionar esses filtros. Ou pela categoria, ou pela referência. Aqui ainda tem algumas flags, né? Por exemplo, mostrar apenas os produtos com sugestão de reposição, ou se eu não quero que traga esses produtos, mostrar apenas os produtos sem movimentação, ou considerar apenas movimentação com origem. Aqui eu consigo informar, no caso, o período, porque essa análise ela vai ser com base nesse período que você, no caso, informou. Ou seja, eu vou trazer aqui análise de reposição de estoque com base nos movimentos desse período, ou seja, do que teve de entrada e saída desse período aqui que eu informei, ou seja, do mês 8. E a sugestão para 30 dias, para os próximos 30 dias, ou até também posso mudar, né? Posso informar, por exemplo, para os próximos 40 dias. E aqui também o período eu posso alterar. Eu quero com base, por exemplo, nos últimos 2 meses, as movimentações. Então, eu consigo informar, por exemplo, vou colocar aqui mês de julho, 22 de julho. E para os próximos 40 dias, eu mudei alguns filtros. Então, quando eu clico aqui para pesquisar, ele vai trazer os meus produtos que ele, no caso, sugere a reposição do estoque dele, ou seja, que eu compre mais produtos, porque é um produto que eu tenho bastante movimentação, sendo de venda, sendo de ordem de serviço. Vou aumentar um pouquinho essa tela, para ficar um pouquinho mais aqui aparente. E vou clicar para pesquisar. Aqui o sistema trouxe todos os produtos, por exemplo, essa palheta. A quantidade atual que eu tenho de estoque é 1. Eu já tive a saída de 2. Então, qual é a saída mensal que eu estou tendo desse produto? É 1.
e a última compra eu comprei 2, né, quantidades e a data da última compra. Então ele sugere ser, no caso, comprado ali 0,33. Então nesse caso eu vou fazer a compra de uma quantidade. Mesma coisa aqui embaixo, eu não tenho nenhum produto, nenhuma quantidade desse produto, mas eu tenho 10 saídas. As saídas mensais, a média, né, é 5, já que eu selecionei, no caso, 2 meses aqui, eu selecionei desde o dia 22 de julho, então ele está entendendo que é com base em 2 meses, eu quero a sugestão para 40 dias, então ele dá essa sugestão, a quantidade ali sugerida 6,67. Então a gente consegue arredondar quando é um produto que realmente eu não consigo fazer essa quebra de quantidade, né? Mesma coisa aqui embaixo, ó, os outros produtos. O sistema ele vai trazendo essas informações. Então, o sistema ele vai trazer as sugestões, no caso dos produtos, né, conforme, com base nas movimentações, nas maiores movimentações de produtos nesse período que eu informei, com sugestão para 40 dias. Aqui embaixo, até para explicar para vocês também, o sistema tem esses botões operacionais onde, por exemplo, eu concordo com essa análise de reposição de estoque, eu já vou comprar esses produtos mesmo. Então, se eu tenho um setor na minha empresa que seria de compras, aqui eu consigo, no caso, já transformar em ordem de compra. Se eu também utilizo essa opção, né? Às vezes eu posso, no caso, somente utilizar essa sugestão para eu chamar o meu fornecedor e fazer, no caso, a compra desses produtos. Como se eu utilizo também a ordem de compra, eu posso clicar nessa opção e ir para a ordem de compra desses produtos. Consulta de origem, aqui é a consulta de origem da movimentação e a exportação, no caso dessa listagem, para um Excel, no caso em formato XLS. Das telas, no caso, que foram abordadas, seriam isso, onde eu abordei sobre a tela de inventário, movimento de estoque e análise de reposição de estoque. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o seu comentário e fique ligado, porque vai ter mais aulões sobre o sistema. Tchau!